porque a coisa está rolando aqui e nós temos muitas histórias, muitos assuntos, muitos fatos importantes para você que está nos acompanhando aqui no Jornal da EP. Jornal da EP, a verdadeira voz de Araraquara. Fernando Ferreira tem os detalhes porque lei proíbe nomeação de pessoas inelegíveis em Araraquara. Foi aprovado pela Câmara. Essa decisão ocorreu na última reunião da nossa Câmara, mas, sinceramente, na minha modesta opinião, é uma lei que deveria ser acrescida de uma emenda. Nenhuma pessoa que tenha sido indiciada pela Lei Maria da Penha podia ser elevada a qualquer cargo público. A qualquer cargo público. Então, eu creio que seria realmente alguma coisa muito importante para a gente discutir aqui nesse mesão. O Luiz Antônio deve ter. Eu tenho aqui sim, Madalena. A Câmara de Araraquara votou em sessão extraordinária 2 projetos importantes e passaram sem debates mais acalorados. O primeiro projeto de lei é justamente esse que proíbe a nomeação para cargos em comissão de pessoas declaradas inelegíveis. O segundo projeto, que concede a isenção total do imposto sobre a transmissão de bens imóveis sobre imóveis adquiridos por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. Embora a Prefeitura perca uma receita de quase 20 milhões com a isenção do ITBI, o projeto beneficiaria a população que sempre cobra por menos impostos. Talvez, por essa razão, situação e oposição não criaram entraves a esse projeto, Madalena. Foram as 2 discussões, entre outros projetos, que a Câmara votou aí na sessão extraordinária dessa semana, a última do ano. Porque essa situação me foi colocada por uma pessoa que disse: Madalena, eu vi, parece que foi aprovado na Câmara que pessoas inelegíveis, pessoas que são fichas sujas, não fosse contratada para trabalhar na Prefeitura. A ideia é coibir, Madalena, que aquele pessoal que não tem nem condição de se candidatar use como cabide de emprego, porque continua tendo aquele apadrinhado político que foi eleito e falou: não, eu vou arrumar uma boquinha para você. Se eu não me engano, o projeto é da Filipa Brunelli. Então, mas aí é que está o negócio. Aí disseram assim que tem gente, inclusive, na Prefeitura, que ganha convite de prefeitos para ocupar e que tem problemas com a Lei Maria da Penha. O cara está se encostando, literalmente. Não, mas isso que eu digo a você, um cara que tem problema com a Lei Maria da Penha, o prefeito deve fazer essa avaliação, sabe? Deve fazer essa avaliação, porque o elemento que tem problema com a Lei Maria da Penha não deve ser contratado nem para passar em frente à sua casa, quanto mais com um cargo público municipal, sinceramente. São 2 discussões aí importantes. De fato, Ernesto, o projeto é da Filipa Brunelli. E é muito simples, é uma lei com 2 artigos, ó. É raro você ver uma lei. As melhores leis são curtinhas, né? Vai direto ao ponto. Assim, proíbe a nomeação para cargos em comissão na administração pública direta e indireta do município pessoas declaradas inelegíveis. Fica proibida a nomeação em cargos de comissão. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Simples. A inelegibilidade, Madalena, ela pode ser decretada pela Justiça Eleitoral, evidentemente, em inúmeras situações. A princípio não tem como ser contrário a essa lei. A pessoa está inelegível porque praticou alguma irregularidade eleitoral e, portanto, por que ela não pode concorrer, mas pode preencher um outro cargo de nomeação do Poder Executivo, por exemplo. Eu só penso que isso pode trazer um impacto muito significativo, porque um dos motivos da inelegibilidade, por exemplo, é a rejeição de contas, Então, imagine que a Câmara de Araraquara tivesse seguido o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e desaprovado as contas do Edinho Silva. Isso poderia render um processo de inelegibilidade que, uma vez aceito na Justiça Eleitoral, poderia impedir o prefeito de disputar outras eleições, por exemplo, Então, por esse critério, o Edinho sequer poderia ser nomeado para algum cargo, É só para o nosso ouvinte entender o alcance da legislação, mas de fato, se a pessoa está inelegível, é inapta a concorrer a cargos, por que ela pode ocorrer a nomeação em cargos que não são decididos pelo voto popular? Então é isso que a Câmara tratou. Mas a sua discussão é muito pertinente, Madá. E eu me lembro, especialmente no caso do Lapena, foi muito polêmico isso, na eleição de 2020, num dos debates, o debate da TV Clube,
de São Carlos. Inclusive eu estava lá, porque a TV Clube gentilmente convida toda a imprensa regional, eu estava lá, e a primeira pergunta que o Lapena destinou ao então candidato Coca Ferraz foi uma acusação de que o Coca tinha na equipe de campanha uma pessoa que havia praticado agressão contra a mulher, portanto enquadrado na Lei Maria da Penha. Então o Lapena disse: você não tem moral, de discutir nenhum outro assunto, porque na tua equipe de campanha você tem alguém, que praticou agressão contra as mulheres. Essa foi a postura do Lapena na campanha de 2020. O Coca, naquela ocasião, respondeu dizendo: eu não desconheço a quem você esteja se referindo, etc. e tal, e deu a maior polêmica, Então, o Lapena, por exemplo, me parece que é muito refratário a qualquer indicação de alguém que tenha no teu currículo uma Lei Maria da Penha. Então, é realmente uma questão interessante. Deixa eu acrescentar uma coisa aqui que eu fui alertado por uma fonte. Em Araraquara tem a Lei 10.754, ela é de 6 de abril de 2023. Proíbe a nomeação de pessoas que tenham sido condenadas pela prática de violência doméstica ou familiar contra mulheres nos termos da Lei Maria da Penha. Lei sancionada pelo prefeito Edinho Silva em 6 de abril de 2023. Mas aí tem que ter uma condenação, não basta um boletim de ocorrência, até porque você pode ter uma falsa denúncia. Sim. A pessoa tem que, depois de ser julgada, depois de ser... Aí, isso tem que ser comprovado. Claro, claro, então, não basta... O projeto é da Luna Meyer. Da Luna Meyer, Então, eu pergunto, nós temos já várias pessoas, algumas delas estariam, por exemplo, impedidas de assumir, ou pela Lei Maria da Penha, ou pela situação de ficha suja? Eu acho que não, Não é de bom tom o prefeito, no caso, ou o governador, ou quem quer que seja, por pessoas que podem não ter sido condenadas, mas que estão sendo investigadas. Deveria acabar primeiro a investigação, se ele for absolvido, tudo bem, Então a lei diz que não pode pôr condenados, mas eu, na minha visão, eu acho que não é de bom tom nenhum gestor público indicar uma possibilidade, uma pessoa que está sendo investigada, porque é melhor deixar acabar a investigação, se ele for absolvido, tudo bem. Boas práticas. Enquanto isso, é melhor não arriscar, vamos dizer assim, Madalena, deixa eu só fazer uma justiça. É da Luna Meyer, da Fabi Virgílio, da Filipa Brunelli e do Guilherme Bianco. Bom, então é isso aí. Agora a gente tem que fazer um levantamento, viu? A partir dessa lei, a gente fazer um levantamento daqueles que são indicados pelo atual prefeito, o prefeito que vai assumir e os próximos prefeitos, vocês que têm aí uma missão importante, porque eu já estou quase no final da minha carreira, com 74 anos, mas vocês aqui desse mesão têm muito ainda para queimar, Então, com certeza, vocês vão ver vários prefeitos, como eu vi desde Rômulo Lupo, Medina, Edinho, Massafera, quem mais? Desante, então, Barbieri, todos os prefeitos passaram pela minha vida como jornalista, Então, quer dizer, vocês vão ter muitos. Você, por exemplo, quantos prefeitos passaram pela sua vida? Pela minha vida jornalística? Bom, no jornalismo especificamente, Madá, eu estou há 14 anos. Então, aqui de Araraquara, eu cheguei, era o Marcelo Barbieri. Então, acompanhei como jornalista o Marcelo, o Edinho e agora acompanharei imediatamente o Lapena. Então 3. Então, imagine você. O currículo está pequeno aí. Está pequeno. Vai acompanhar muitos e muitos prefeitos, Fernando já acompanhou vários, prefeito? Eu acho que eu já comecei a fazer confusão já na sequência. Fernando entrevistou o Pedro José Neto. Fiquei até preocupado em arriscar aqui, mas... Desde Medina. Sim, acredito que sim. Do Medina, Eu lembro que eu estava com você lá na nossa empresa que trabalhava naquela época e você apresentava o jornal na TV, Então, já era prefeito o Clodoaldo Medina, que, aliás, eu elogiei e critiquei muito, Então, com certeza, essas leis, elas são oportunas, elas vêm realmente para dizer que as pessoas precisam ter decência para ocupar um cargo público. E é interessante a gente discutir uma lei como essa, porque essa foi aprovada ontem, de inelegível não pode ocupar cargo.
que proíbe agressor de mulher foi anteontem. Que é recente, muito. Então também, é muito né? recente, quer dizer, há 10 anos atrás, há 10 anos, para não ser redundante, o inelegível, você poderia nomear na tua equipe o inelegível, o agressor, você poderia nomear quem você quisesse. Você vê como nós estamos evoluindo? Pois é isso que eu quero apontar aqui. A sociedade vai evoluindo, né? Ela vai melhorando através do poder legislativo, dos representantes eleitos, da defesa. Não é à toa que essa lei que proíbe a nomeação de gente condenada pela Maria da Penha, são 4 autores, 3 são mulheres. A representatividade no parlamento é muito importante, a sociedade avança. É por isso que as pessoas... mas é bobagem essa questão de centro LGBT, né, a Filipa ser ou não uma mulher trans, uma travesti, não muda muito. Muda porque a representatividade, os movimentos estão lá propondo mudanças. Então você vai aos poucos cerceando a violência, porque a lei da Maria da Penha não funciona mais. Você acrescentando essas questões, você vai ver que o cara, antes de fazer, poxa vida, eu vou numa explosão emocional, deixa eu contar até 10. Cada vez mais você está precisando contar até 10. Antes das suas atitudes, principalmente de violência. Porque quando a gente vai apertando o cerco, apertando a cinta, automaticamente as pessoas vão começando a se despertar para dizer assim, eu posso arrebentar minha vida por inteiro. Porque antigamente você bater numa mulher, não acontecia nada. Depois veio a Lei Maria da Penha. Ainda não está acontecendo nada, mas você percebe? Aí já fica inelegível, já fica não sei o que tem. Então o sujeito vai começando a pensar 10 vezes antes de tomar uma atitude emocional. Madalena, você sabe que eu acho importante, sem dúvida nenhuma, você ter essas leis, mas no mundo ideal, eu acho que a gente não precisaria de lei. Se a gente tivesse um filtro depurativo do eleitor, talvez isso não pudesse, de repente, ter esse tipo de necessidade, né? Bastaria os 10 mandamentos da lei de Deus, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho. Que é o mínimo necessário, né? Então, mas precisa, Fernando. Se você não pontuar isso em lei... Até fico curioso. Você, por exemplo, está nos ouvindo, por favor, né? Não vai dizer nomes, não. Então você que é mulher, você já foi agredido. Aqui na região, Araraquara, Américo, Santa Lúcia, você já foi agredido por alguém que foi condenado por agressão contra você, mulher, e que ocupa um cargo público? Telefone e deixa aí, não fala nomes, nada. Não precisa se identificar. Não precisa se identificar, e principalmente identificar a pessoa que agrediu e que exerce um cargo público. Seria muito bom a gente ter que é muito específico, né, mano? É muito específico. Não, mas que foi condenado. A gente tá... É muito oportuno esse debate, porque a gente está prestes a assistir a posse de um agressor de idoso em Tabatinga. Por isso que eu digo a você que não pode ser... O pontapé que o cidadão deu é que ele não tem a condenação, veja, não pode impedir, porque não tem retroatividade na lei. Ele não vai ser impedido de tomar posse, mesmo que posteriormente ele tenha uma condenação severa, enquadrada até pelo Estatuto do Idoso, porque a lei não pode ser retroativa, né? Então, veja como as coisas também precisam melhorar, avançar. Agora, né? A gente tem que estimular o eleitor que votou nessa porcaria, num elemento agressor de idoso, tá bom? Ele deveria ser condenado junto. O eleitor que vota numa porcaria dessa deve ser condenado junto. Infelizmente, talvez Deus esteja olhando. Quem sabe Deus vai fazer também a justiça eleitoral, né? Para punir aquele que vota exatamente em pessoas que não merecem a sua confiança, não merecem o seu voto. É isso aí. Quem sabe a gente vai ser... A perfeição do mundo é essa aí, né? Vai ser muitos e muitos séculos, muitos e muitos milênios, mas um dia a gente chega lá. Mas, Ferrari, eu tô vendo aqui o Magalhães Silva no nosso chat, dizendo o seguinte, Madalena: isso fere a democracia. O povo deve ser bem orientado em quem votar, mas não devemos proibir um candidato a concorrer ou ocupar um cargo. Polêmico, né? Não pode proibir. Esse Magalhães Silva, Deus me livre. Não pode proibir, mas não é de bom tom. Mas a gente já teve aqui no país... é um dos maiores reacionários que eu já vi na nossa rede. Como é o nome dele? Magalhães Silva. Magalhães Silva. Ele tem nome de personagem de Nelson Rodrigues. Né? Reacionário. A gente já teve no país um presidente que falou que não ia estuprar uma deputada porque ela não merecia, que ia dar um tapa na cara dela, você me der um de do outro. Enfim, no Brasil ele já foi presidente da República. Não sei se... boa parte do eleitorado está preocupado com isso. Bom, não, né? Mas está aí. Então, a lei é muito bem-vinda. A lei é muito... Eu só acrescentaria essa emenda. Tem uma... Mas já tem uma lei própria para isso. Tem uma lei, tem uma lei própria, então não tem uma emenda. Essa lei. Parabéns, Ernesto. Me trouxe aí a lei que existe já, então a gente tem que fazer um levantamento. Então, antes de fechar a sua equipe, o Lapena deveria dar uma olhadinha nesta lei para ver como é que é a situação, não é verdade?